canal Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e nós continuamos caminhando neste período tão importante para nós que é o período do Advento. E ao nos recordarmos a respeito de tudo que nós precisamos colocar de empenho na nossa vida de oração durante este tempo tão importante, nós devemos nos lembrar de nunca abandonarmos a oração. Hoje nós vamos refletir por que a oração é tão importante para o nosso crescimento e por que neste momento, principalmente, ela abre as janelas do nosso coração para a vinda de Cristo Jesus. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar com seus amigos, espalhando com o verdadeiro espírito natalino a palavra de Deus por toda a terra e deixando os seus comentários. Então, nós queremos começar já nossa reflexão meditando na passagem que está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2, que vai nos dizer assim: sede perseverantes, sede vigilantes na oração, acompanhada de ações de graças. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos mais uma vez em tempo de espera, porque o tempo do Advento é um tempo de espera. Estamos aguardando que aquele menino que veio nos visitar volte a fazer esta mesma visita de novo. Volte a fazer dos nossos corações a sua manjedoura. Mas para que nós possamos bem aproveitar este tempo, nada melhor do que iniciarmos refletindo a respeito da importância da oração para mantermos no coração essa esperança tão necessária para que nós realmente possamos frutificar nesse período. De tempos em tempos, nós somos convidados dentro dos períodos litúrgicos da igreja e somos mais uma vez alavancados a termos todo o cuidado com a nossa vida espiritual em momentos tão específicos, para que nós possamos dar verdadeiros saltos de qualidade na vida espiritual. E este período que antecede o Natal é assim. A minha vida ou a sua vida sem oração é como uma manjedoura vazia, uma manjedoura onde nunca haverá a verdadeira visita de Cristo Jesus, aquele menino que vem dar uma vida completamente nova para mim e para você. Por isso, a palavra de Deus vem nos convidar a sermos perseverantes e vigilantes na oração. Perseverar, perseguir mesmo. Não perder de vista a importância e a necessidade de manter um período contínuo de oração, mas não necessariamente aquelas orações longas ou que nos fazem ficarmos distantes do nosso dia a dia e das nossas atividades. É bem possível inserir a oração em tudo o que fazemos. A oração mental, aqueles pensamentos que de tempos em tempos estão nos remetendo a Cristo. E também aquelas jaculatórias tão conhecidas por nós, muitas vezes até passagens da própria palavra de Deus, que vão fazer com que nós possamos remeter os nossos lábios e as nossas orações mentais diretamente a Cristo Jesus. Aquelas jaculatórias que são chamadas pelos antigos de flechadas de amor, que atingem em cheio o coração de Jesus e nos mantém conectados com Ele para que nós possamos crescer. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, sabê-la muitas vezes de cor, para que nós possamos, em momentos muito oportunos, nos utilizarmos dela para fazer dela verdadeiras orações que subam aos céus. Às vezes, em momentos de preocupação, de estresse, eu me pego muitas vezes lembrando de versículos que são importantes e que me fazem lembrar da importância da minha fé. Como, por exemplo, em momentos de tristeza, aquele versículo que vai dizer: puseste em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Ao fazer isso, eu estou me lembrando que a minha alegria está toda calcada em Cristo Jesus. Ela não está
dependente das minhas circunstâncias, que sempre oscilarão entre boas, medianas ou até mesmo desafiadoras. A minha alegria nunca poderá estar ancorada na oscilação da minha vida e das coisas que me acontecem. Porque se nós pensarmos bem, um barco ancorado num terreno assim nunca vai ficar firme no mesmo lugar. Não haverá segurança em estar num barco assim, não é verdade? Por isso que nós somos chamados a sermos também vigilantes. Vejam, Jesus já repreendeu os seus discípulos que dormiam num período em que ele precisava tanto da oração e estar vigiando diante de Deus. Ele precisava, no momento da sua suprema angústia, de toda a força, da companhia do Espírito Santo, para que ele pudesse ter força suficiente para enfrentar tudo o que viria. Mas os seus discípulos estavam dormindo. Eles falharam na vigilância. A falta de vigilância acontece quando nós nos distraímos, quando nós nos entregamos a outras práticas, a outras distrações, e então nós tiramos o foco, aquela conexão que nós precisamos estar continuamente ao longo do dia mantendo com Jesus. Uma verdadeira conversa interior, um lugar no qual o nosso coração e a nossa mente ficam conectadas com a luz divina. É por isso que Santa Teresa d'Ávila vai dizer que quem não deixa de caminhar, mesmo que tarde, afinal chega. Para mim, perder o caminho é abandonar a oração. Santa Teresa sabia que a falta de oração nos tira do foco de Cristo Jesus. A falta de oração nos coloca ao sabor dos ventos que vêm e que vão e que nos levarão com muita facilidade se nós não estivermos ancorados em Cristo. Pois essa âncora que nos faz mantermos firmes diante de Jesus, até mesmo nas situações mais difíceis, é a oração. Porque é por meio dela que nós exercitamos a nossa fé. É através dela que nós vamos cultivando no nosso coração esperança. Mas afinal de contas, por que é que nós precisamos de uma oração constante? Nós precisamos de uma oração constante para que o nosso coração seja mudado. Quanto mais tempo você passar com Jesus na oração, o Espírito Santo então vai te fazer companhia e aos poucos ele vai mudando o seu coração. Ele vai mudando quem você é, até mesmo sem você perceber, a oração vai te mudar por dentro. E uma das primeiras coisas que ela vai fazer é tirar toda a impermeabilidade que muitas vezes rodeia o nosso coração. Seja por conta das situações difíceis que nós vivemos, e então vamos fechando o nosso coração para nos protegermos. Ou seja porque se nós andarmos muito tempo desconectados da luz, as trevas vão se aproximar de nós e fazer sombra nos nossos sentimentos. Mas ao manter uma vida de oração constante, você vai começar a se lembrar de que Deus te ama, de que Ele cuida de você, de que Ele é amoroso e misericordioso, não importa a situação na qual você esteja. O Espírito Santo vai trazer à sua mente toda a lembrança do amor que Cristo lhe tem. E então, sem você perceber, dentro do seu coração, começa a acontecer o vigiai, do qual nós falamos tanto. Começamos a nos tornar vigilantes, porque nós não queremos mais deixar que as distrações nos tirem, nos desconectem tão fortemente da presença de Deus. Você vai mudando e até mesmo sem perceber, logo logo, se a sua oração for eficaz, você vai ver que você vai se tornando outra pessoa. E um dos primeiros sinais é nos tornarmos sensíveis às dores dos outros. É olharmos para os pequenos, para os infelizes, para os desprotegidos e começarmos a sentir no nosso coração uma dor que incomoda, uma vontade de ajudar, uma vontade de sair de nós, de sair daquela vida egoísta, autocentrada, que tantas vezes nos traz tanta infelicidade. Tanta gente por aí vive triste, infeliz,
mas vive assim, como quem vive dentro de um quarto fechado, centrado em si mesmo, sem olhar para fora, sem reconhecer a dor dos outros, sem sentir aquela necessidade de contribuir, de colaborar para que os outros também sejam mais felizes. Gente conectada com a presença de Deus, vigilante na oração, é muito melhor para os outros. Pratica a caridade e costuma incentivar todas as pessoas que estão ao seu redor para serem melhores, sendo um verdadeiro exemplo a ser seguido sem que precisem dizer nada. Já pensou se eu e você fôssemos verdadeiras setas apontando para Jesus, sem que precisássemos fazer grandes discursos, apenas por meio do nosso testemunho? Tudo isso é possível quando nós cultivamos a oração. Por isso, a nossa primeira tarefa neste tempo tão maravilhoso é a oração, é rezarmos. Nós somos convidados à oração, porque a palavra nos diz que o nosso coração vai se enchendo de tamanha esperança que nós começamos a desejar a presença dele. Nós começamos a desejar que aquela manjedoura não fique vazia, mas que ele venha preencher dentro dos nossos corações com a sua santa presença. Por isso, nós queremos pedir neste momento que o Espírito Santo venha habitar no meio de nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, ó Divino Espírito, ó nosso admirável companheiro, conselheiro. Nós pedimos que você venha habitar no meio de nós. Que a tua graça alcance cada pessoa que reza comigo neste momento e que essa pessoa seja invadida da tua santa presença, criando dentro do nosso coração uma tamanha conexão e um verdadeiro canal que nos mantenha ligados a Jesus Cristo. Que todas as distrações agora sejam destruídas, que tudo aquilo que na nossa mente nos impede de mantermos os olhos fixos no Senhor sejam destruídos para a honra e glória do Teu nome. E que nós possamos nos mantermos durante este período como pessoas que verdadeiramente desejam a presença de Deus. Que a oração seja o nosso ponto de referência a nos manter fixos e conectados com Cristo. Por isso nós te pedimos que a sua unção seja liberada sobre cada um de nós neste momento, nos curando, nos libertando, nos fortalecendo, derramando sobre cada um de nós o dom da oração, para que nós possamos ter os nossos pensamentos ligados a Cristo Jesus. Que você venha nos fazer companhia, Espírito Santo, nos curando e nos tocando até mesmo enquanto dormimos, para que de algum modo a nossa alma se mantenha vigilante nesta santa, bendita e maravilhosa espera. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima.